check-up no rádio de hoje. Dr. Belísio Neto, médico geriatra, que irá participar agora aqui do nosso programa para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp 99205-3030. Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Doutor Belísio Neto, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os nossos ouvintes, internautas. Satisfação, mais uma terça-feira estarmos aqui falando sobre saúde do idoso, envelhecimento saudável, podendo tirar dúvidas dos ouvintes. Prazer imenso, mais uma vez. O nosso tema de hoje é distimia em idosos. Viver sem alegria não é normal. Quando o mau humor crônico no idoso não só da personalidade ou da idade. Aí vem aquela frase da família, né? Ele sempre foi assim, mais triste, negativo, desanimado. Pode esconder uma distimia? Pode sim, Marcos. O termo distimia foi utilizado por muitos anos para descrever aquela depressão que não fecha critérios de depressão, né? Mas que por muito tempo o idoso ele tem mau humor, passa maior parte do tempo, maior parte do dia com mau humor, e o critério é mais de 2 anos com esses sintomas de mau humor. Recentemente o DSM-5, que é o Manual Americano de Diagnósticos, ele transformou esse nome de distimia em transtorno depressivo persistente. Mas, assim, para a geriatria, isso trouxe, na verdade, não muitas modificações. A gente sabe que esse transtorno de distimia, a irritabilidade crônica, o mau humor crônico, ele traz prejuízos nos relacionamentos. Quem é que consegue viver com uma pessoa toda hora levando uma patada, né? Aquela pessoa que tudo dá negativo, aquela pessoa sempre irritada, não adere ao que é combinado. Então, a distimia, o transtorno depressivo persistente, ele não fecha aquele diagnóstico de transtorno depressivo maior, com melancolia, com tristeza, mas ele é bem complicado de lidar e ele traz prejuízos em diversas áreas da qualidade de vida do indivíduo, e até colocando ele em risco de descompensar outras doenças, como eu falei anteriormente. Ele não tem ele não tem uma rede de apoio tão favorável, porque ele, na maioria das vezes, não consegue se relacionar bem, ele trata mal as pessoas, ele é irritado o tempo todo, ele é negativo o tempo todo, e ele tem dificuldades na adesão do tratamento de doenças que, a partir dos 50, 60 anos, são mais comuns aparecer, as doenças crônico-degenerativas, como hipertensão, diabetes e assim por diante. Esse transtorno, Marcos, ele não é tão prevalente, mas ele é muito mais comum nas pessoas idosas. Acredita-se que 2% das pessoas têm isso, tem esse mau humor crônico por mais de 2 anos, e boa parte deles evolui para o transtorno depressivo maior. Na verdade, é um tipo de depressão, né? A distimia, que cursa com esse mau humor crônico, sem tanta tristeza, mas que eles evoluem muito para o transtorno depressivo maior. E como é um transtorno do humor, geralmente de aparecimento tardio, a gente tem que estar sempre em mente a questão da demência, né? A gente sabe que os sintomas de depressão no paciente idoso, eles são um pouco diferentes do adulto jovem, né? Ele não tem tanto, não dá para esperar que ele chore, que ele fique triste. A gente percebe muito mais ele se isolar, ficar desanimado, sem vontade, com mau humor, irritado, com alterações do sono, com sintomas físicos, doenças que têm sintomas poucos específicos, são mais sintomas vagos. Esses sintomas, na maioria das vezes, não são explicados por exames, por um diagnóstico mais físico, assim. Então tem muitos sintomas somáticos e tem os sintomas
sintomas cognitivos, né? O paciente com depressão, ele tem mais desatenção, o paciente com depressão, ele tem dificuldade de sedimentar as memórias, ele tem dificuldade de tomar decisão, ele tem dificuldade, ele tem facilidade para esquecer, na verdade. Então, os sintomas cognitivos, eles estão presentes na depressão, e como esse transtorno é um transtorno praticamente de idosos, existem outras fases da vida, mas é um transtorno que chega mais na velhice. A gente tem que estar sempre em mente quando é que esse esquecimento não vai ser um sinal de alerta para uma demência, como por exemplo a demência de Alzheimer, ou se é só da depressão, da falta de concentração, da falta de atenção, das alterações até químicas que alteram uma área do cérebro chamada hipocampo, consequentes dessa doença, desse transtorno chamado transtorno distímico, transtorno depressivo persistente, que é o mau humor a longo prazo. Eu ia deixar essa pergunta aqui por último, mas ele deve estar viajando, né? E já vai perder o sinal aqui da nossa rádio, né? Doutor Marcos Vinícius, juiz, né? Mandou fazer essa pergunta aqui para você, doutor Belísio. Certo. Quando não se é flamenguista, como se curar desse transtorno? É difícil, né? Esse transtorno, para quem não é flamenguista, esse mau humor crônico, aí no caso não seria de origem biofisiológica, não teria uma herança fisiológica, seria um fator externo. A causa tá bem clara, o malvadão, o Flamengo, que está causando esse mau humor crônico nos quem não são flamenguistas. Abraço para o doutor Marcos Vinícius. Quando o idoso perde a vontade de sair, conversar ou fazer coisas de que antes gostava, até que ponto isso pode ser considerado normal do envelhecimento? Quando é aquele idoso que nunca saiu, nunca gostou de festa, sempre foi acostumado o lazer dele ser um almoço em família, o lazer dele ser assistir uma TV, o lazer dele ser visitar um parente, conversar na calçada. Quando ele não tem esse hábito, isso pode até ser normal, mas quando ele era acostumado a sair, se divertir, ter outros tipos de lazer, a gente começa a se preocupar. Isso começa a passar a ser um isolamento social. Esse paciente está perdendo o interesse, o prazer, a vontade de se divertir da forma que ele se divertia antes. E isso pode ser um sinal de que esse idoso esteja passando por algum transtorno do humor. Isolamento social é um sintoma clássico de depressão no idoso, né? Ele começa a se isolar, começa a perder a vontade, perder interesse, além de outros sintomas. Mas quando é que isso começa a preocupar? Quando ele antes fazia e agora não está mais fazendo. Se era uma pessoa, que acontece muito, Marcos, das famílias, mamãe não quer sair, mamãe não quer, eu tento levar ela para passear na ilha, eu tento levar ela para viajar, mas ela nunca gostou, ou o pai nunca gostou, nunca foi feito esse tipo de lazer. Isso pode ser da personalidade dele, do costume, das crenças dele, não ser doença. Então, mas quando ele mudou, ia pra missa, não tá mais indo, ia pra calçada conversar, não tá mais indo, não tá mais querendo que ninguém visite ele, fica isolado. Isso sim começa a gente pensar em um transtorno do humor, pensar em transtorno depressivo, lembrando que idoso não espere a tristeza, é um mal silencioso que na maioria das vezes, como é que pode você falar em depressão se meu pai não chora, minha mãe não chora com facilidade, nunca chorou na vida, mas os sintomas de depressão em pacientes idosos, eles cursam de maneira diferente, como eu falei anteriormente. Há como diferenciar uma pessoa que sempre teve uma personalidade mais pessimista de alguém com transtorno depressivo persistente? Pronto. Essa é a pergunta. Não, às vezes a gente recebe o paciente com outra queixa, geralmente com a queixa de memória ou com um sintoma que já passou por vários médicos e são vários sintomas, não consegue explicar a causa daquela dor que anda pelo corpo todo, a causa daquele desconforto abdominal que não consegue caracterizar. Então,
queixas inespecíficas, queixas que a gente diz somáticas, que elas são somatizadas, elas se amplificam. Esses pacientes, na maioria das vezes na investigação, a gente percebe que tem alterações do humor. A gente, na avaliação geriátrica ampla, né, o geriatra, ele aplica sempre esse instrumento de avaliar vários domínios, não só a queixa do paciente, não só detalhar aquela queixa, mas a gente ativamente busca alterações na mobilidade, alterações na memória, alterações, ver como é que está o estado nutricional, ver como é que está os medicamentos que ele está usando, está de maneira adequada. Então, na aplicação desse instrumento, através de algumas escalas, a gente consegue encontrar sintomas que podem ser sinais e sintomas que podem estar relacionados a um transtorno do humor. E aí, quando a gente aí pergunta, ele é muito mal-humorado, ele é negativo, ele é irritado, não tem às vezes nada a ver com a queixa dele, e tem tudo a ver. A gente encontra isso, não, mas ele sempre foi assim, ele sempre foi essa pessoa. E eu costumo dizer, mas ele talvez sempre foi doente e ninguém nunca diagnosticou, né? Ele tem esse transtorno depressivo persistente, chamado de distimia, esse mau humor crônico, essa negatividade crônica, aquela pessoa que todo mundo diz é muito ignorante, sempre foi muito irritado, possa ser que não seja da personalidade dele, seja que ele sempre foi doente. Então, essa pergunta que você fez é muito interessante, de como diferenciar se isso é da personalidade. Lógico, tem pessoas que têm, nem todo mundo tem um humor eutímico, assim, vamos dizer. O ideal seria ter. Alguns têm um pouquinho menos, alguns têm traços, a gente costuma dizer, tem traços desse tipo de patologia, tem traços de outro tipo de patologia, mas não chega a ser a doença. Mas, na maioria das vezes, quando esse paciente chega ao ponto do insuportável, de, por exemplo, a família não conseguir fazer com que ele vá a uma consulta, tem 80 anos e não vá a uma consulta, não conseguir fazer com que ele tome uma vacina, não conseguir fazer com que, mesmo depois que ele não consegue mais realizar algumas atividades que ele fazia antes, a família tenta ajudar, ele não adere, porque ele tem esse mau humor crônico. Ele não consegue aceitar um cuidador na casa dele, não só porque muitas vezes as pessoas perdem aquela questão da sua casa, do seu ambiente familiar, né? Aquela questão de lar, né? De ser só deles, mas porque aquela pessoa é muito irritada, ela não tem bom relacionamento, não tem amizade com o vizinho, se dá mal com a sogra, com a nora. Não é porque ela é uma má pessoa é possível que ela tenha um transtorno do humor, um transtorno distímico, que a gente fala. Então, não levem por esse lado, não, sempre foi assim. Aí eu sempre digo, mas possa ser que ele tenha sido doente a vida toda e ninguém sabe. Às vezes isso é comum, queixa auditiva, a família dele toda, ninguém escuta bem, a família dele toda treme. E as pessoas tendem a achar que isso é natural, ele tremer. Não, toda a família tem esse tremor. Senão, toda a família dele é diabética, então não vai tratar o diabetes. Então, levar sempre em consideração que não é normal humor irritadiço a maior parte do dia, pessoas que são isoladas, são negativas, não tem esperança que nada vá dar certo, aquelas pessoas que transpiram negatividade. A distimia pode causar queixas de memória e ser confundida com o início de Alzheimer? Sim, é um diagnóstico diferencial bem importante, né? Assim como a depressão. Como é um transtorno de início tardio, e todo transtorno do humor de início tardio a gente tem que afastar uma demência, que pode ser um pródromo de demência, a gente tem que ficar em alerta, porque boa parte dos sintomas da distimia não são só de irritabilidade, de isolamento, eles também dão sintomas cognitivos. Eles perdem a capacidade eles começam a ter dificuldade de planejar, começam a ter dificuldade de tomar decisões, eles têm dificuldade de se concentrar, a mente está lentificada. Isso tudo, Marcos, tem um processo químico dentro do cérebro, assim, a gente pode dizer que quanto mais ele
quanto mais tempo ele fica exposto a esse sofrimento emocional, mais tempo ele tem de agressão, assim, resumindo, ao neurônio, principalmente em áreas relacionadas à memória. Então, depressão crônica não tratada, ela leva a um estado de primeiro que aumenta o risco de alterações circulatórias dentro do cérebro. A microangiopatia, a distimia tem uma relação de inflamação dos vasos sanguíneos, assim vamos dizer, muito próximo. Então, estresse crônico, ele traz morte neuronal, traz alterações numa área, eu vou aqui, uma das áreas relacionadas à memória, que é o hipocampo cerebral. Então, cursa diretamente com a agressão, é um fator de risco para demência, estresse crônico, depressão crônica, distimia, e causa também o próprio esquecimento. Isso pode, se for relacionado à demência, tem como a gente identificar através de alguns testes, na própria conversa, na anamnese, a gente tem como diferenciar, mas é um sinal de alerta. Ele nunca foi assim, agora está mais isolado, mais triste. Isso todo transtorno do humor de início tardio a gente tem que afastar demência, porque é um pródromo na maioria das vezes. Pródromo, leia-se, é um sintoma que antecipa a doença. Por exemplo, quando você vai ter uma gripe, você tem pródromos virais, você dá aquela moleza, né? Mesmo antes da gripe se instalar, dos sintomas respiratórios se instalarem. Então, pródromo de demência, um dos pródromos de demência são alterações de comportamento, dentre elas alterações do humor, como na distimia, a irritabilidade, a impaciência, o pavio curto, aquela pessoa que tem o estresse crônico. Então, sim, é possível, até porque esses pacientes dobram, quem tem distimia tem um risco de demência dobrado, eles têm um risco 2 vezes mais do que a população que não tem demência. E só lembrando, Marcos, que é importante a gente ressaltar, já que eu estou falando de meio que de epidemiologia, dobra o risco de demência. Lembrem que 2 de 3 pessoas não tratam depressão. 2 de 3 pessoas que têm depressão não tratam a depressão. Elas têm a depressão e não tratam a depressão. Seja porque não encontrou o diagnóstico, seja porque tem um diagnóstico, abandonou o tratamento, seja porque não quer tratar. Então, a gente tem que ter bastante atenção. Porque a depressão a gente já sabe, né? Piora desfecho diretamente, o risco de suicídio, piora desfecho indiretamente, aumenta a mortalidade por má adesão. Assim, uma das principais hipóteses é que ele não adere aos tratamentos das doenças e finda não mais tendo aquela vida que ele tinha antes. Ele começa a complicar e finda indo a óbito. Tem pergunta, nosso WhatsApp, bom dia. Bom dia, por favor, eu queria perguntar ao doutor. Minha mãe tem 80 anos, já faz muitos anos que ela tem Alzheimer. E ela é cadeirante, já está cadeirante, não anda mais, e está apresentando umas tremuras na mão, uns tremores. Aí eu queria saber se é do Alzheimer ou se pode ser sinal de Parkinson também. Irtobelisso. Por favor. Se for uma demência por Alzheimer, né, em fase avançada, ela já esteja cadeirante em virtude do avanço da demência, geralmente nesses estágios moderadamente avançados, o paciente tem sintomas comportamentais que muitas vezes são tratados com medicamentos que causam tremor. Sintomas parkinsonianos, assim, a gente tem que entender. Parkinson e Alzheimer são 2 doenças que são no cérebro, são neurodegenerativas, mas têm sintomas totalmente diferentes. Uma é na memória, no esquecimento, na cognição, e outra é na parte funcional. O Alzheimer é na mente, na cognição, e o Parkinson é motor. O paciente fica rígido, fica com a mobilidade atrapalhada, limitada, treme. Então, são 2 doenças com sintomas totalmente diferentes. Logicamente que quando avança a doença neurodegenerativa, elas tendem a, muitas vezes, se parecerem. O Parkinson, com muitos anos de doença,
evolui com a demência por doença de Parkinson, evolui com sintomas cognitivos. Então, a demência de Alzheimer com muitos anos de doença, ela pode evoluir com sintomas que podem simular uma doença de Parkinson. O paciente fica mais rígido, ele tem um tremor, mas tremor nessa faixa etária, Marcos, principalmente o paciente que tem uma demência moderadamente avançada, está acamado, pode ser, logicamente, por medicamento. A gente tem que investigar outras causas, deficiência de vitamina B12, outras deficiências nutricionais, doenças, tem algumas doenças que cursam com tremor, a própria síndrome do desuso, a própria sarcopenia, síndrome de fragilidade, pode exacerbar um tremor que a pessoa já tem ali, que está latente. Todos nós temos um tremor latente, tanto que quando a gente fica nervoso, a gente treme, a gente está com frio, a gente treme. Então possa ser que esse tremor que esteja latente, ele se exacerbe nessas condições. Então eu diria que se for um tremor benigno, que não esteja interferindo